Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das estrelas, altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Os que te viram, te contemplaram, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que seus cativos não deixava ir soltos para suas casas? Então, lá em Ezequiel 28, versículo 13 ao 15, está escrito: e estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a sua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, safira, esmeralda e o ouro, e obras dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti no dia em que foste criado. Tu eras querubins ungidos para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas, andavas tu. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que te achou iniquidade em ti. Amigos que estão nos ouvindo, nesta palavra nós podemos ver aqueles que são anjos que servem a Deus. Nada melhor para entender esse assunto do que começar por ler esta palavra, Satanás, sua origem e queda, que é o que nós estamos a mencionar. Então, esse estado original de Satanás, o texto de Ezequiel é uma profecia com sentido duplo. Inicialmente, os primeiros 10 versículos falam do príncipe de Tiro, para referir-se ao seu orgulho, o que levou a exaltar-se quando diz divindade. Por isso, o seu julgamento foi inevitável. Em segundo plano, a profecia tem uma referência direta a Lúcifer. A reflexão figurada como rei de Tiro é que nos traz quem é o rei ou o príncipe de Tiro. Nos primeiros 10 versículos da palavra que fala ao rei de Tiro, é apresentado literalmente como alguém conhecido na história como Tobal, ou Itobal II, que retirou-se cerca de 56 anos antes de Cristo, naquele período. Tobal, como rei de Tiro, na cidade reinava. Então encheu-se de orgulho e presunção, dignando-se com Deus, seus títulos, príncipe e rei, porque se trata do mesmo personagem. A linguagem profética é que faz a distinção. Por exemplo, nos mostra no versículo 2, o profeta fala de príncipe de Tiro, e no versículo 12 fala do rei de Tiro. Na primeira parte, quando fala do príncipe, apresenta-o como um homem vaidoso e presunçoso que se imaginava um deus. Da mesma personagem do versículo 12, passa a ter um sentido mais espiritual, e deste modo entendemos que trata-se comparativamente ao reino chamado Lúcifer, influenciador espiritual dos príncipes literal. Tobal, o príncipe, imaginava a sua cidade como inexpugnável, por estar construída sobre uma rocha. Eu sou o tal, eu sou o bom, eu sou maravilhoso, eu vou subir, vou ser igual a Deus. Assim ele começou. Então a arrogância do rei de Tiro, no versículo 2 a 5, o profeta condena o arrogante e blasfemo príncipe de Tiro, pelo fato de imaginar-se um Deus e de julgar-se conhecedor de todos os segredos da vida. O príncipe imaginava ter
a mente de Deus e afirmava: eu sou Deus, lá em Ezequiel 28, 2 e 9. Quer dizer, quando a gente vê uma pessoa se exaltar demais, querer ser muito importante, ele está no espírito satânico, porque nós sabemos que, olhando pela palavra de Deus, nós não somos absolutamente nada, somos pó, somos cinza, é o que está escrito quando nós morrermos, lá em Ezequiel 12, 7, o homem morre e volta ao pó da terra, mas o espírito volta a Deus que o deu. Então, meu irmão, algumas características originais antes da queda. Lá em Ezequiel 22, 12 a 16, o texto indica que Lúcifer era possuidor de elevada distinção, tentador de honrosos títulos, posições, conforme nós observamos, destacaremos a nossa palavra. Por exemplo, o aferidor da medida. Esse aferidor, aquele que está sempre aferindo, que está observando. A palavra selo, aferidor, é uma tradução fiel da palavra de Deus, do original hebraico, porque significa que ele era a imagem perfeita da criação divina e uma imagem refletida em si mesmo que lhe conferia o privilégio de ser a mais bela e inteligente criatura de Deus. Essa era a situação do inimigo de nossas almas, antes dele se corromper. Nele se encontrava a medida perfeita da criação daquilo que Deus queria. Toda a perfeição estava nele. Deus criando as coisas. Estavas no Éden, jardim de Deus, no versículo 13, a menção sobre pedras preciosas existente no jardim do Éden tem um sentido figurado, para ilustrar os privilégios desta criatura chamada Lúcifer, personificada no texto como o rei de Tiro, era o nome dele. O ornamento de pedras preciosas desse personagem indica a grandeza e a beleza de sua aparência. Era um tipo de glória tipificada e representada por Lúcifer antes da queda. Era uma coisa complicada. Se lembre que às vezes tem gente que anda à procura de muitos bens, muito ouro, muita condição. Essa pessoa não está no Espírito de Deus. A palavra de Deus nos diz que se tuas riquezas, os teus bens aumentam, não coloque neles o coração. Aqui estava alguém com o coração elevado, achando que era Deus, porque andava entre as pedras preciosas, que era o próprio Lúcifer. No dia em que foste criado por Deus, um ser criado, como criatura de Deus, que não dava o direito de imaginar-se tão superior a ponto de querer ser igual a Deus. Ele era um querubim ungido para proteger. Naquela descrição profética de Ezequiel, Lúcifer pertence à mais alta classe de seres angelicais. Sua relação com Deus manifestava-se em uma sua função específica de proteger ao trono de Deus. Esse ministério de proteção dos querubins tem a ver com a incumbência de preservar toda a criação divina. Parte C do nosso comentário: perfeito era ele, perfeito nos seus caminhos, no versículo 15. A frase tem um conjunto verbal do verbo ser no passado. Eras, veja que ele era, já não é mais. Então, a história antiga de Lúcifer como alguém que escondia em seu interior a iniquidade da vaidade e do orgulho. Muitas pessoas estão ainda, às vezes, dentro, lá no centro do coração, eles estão com a vaidade, estão com a sua superioridade, o seu orgulho, tudo coisa do inimigo. Somente é títulos pessoais. Lúcifer, esse nome não aparece literalmente na Bíblia, na linguagem figurada de Isaías 14, versículo 12. Ou quem sabe o nome Lúcifer também aparece vinculado à expressão filho da alva. Os babilônicos criam que os astros celestes ou estrelas fossem seres angelicais, ou seja, angélicos. Por isso, um filho da alva que ele expressou aqui representa a primeira luz da manhã. E Lúcifer, em seu primeiro estado, possuía esta característica, no seu primeiro estado. É por isso que até hoje a gente encontra muitas pessoas falando ainda e dizendo que ele é o Filho de Deus. Até o próprio Papa, agora há poucos tempos, estava falando isso aí, que Jesus não existe, quem existe no lugar de Jesus é Lúcifer. Que Deus tenha piedade de um elemento tão corrompido assim. Então, Satanás, meu irmão, voltando aqui o título da nossa mensagem,
que mostra, portanto, sua origem e queda, esse título lhe foi dado após a sua queda, digamos assim, da presença de Deus, e significa adversário, é o inimigo de Deus. Foi a partir do momento em que Lúcifer encheu-se de iniquidade e permitiu que a presunção o dominasse, que aconteceu a grande tragédia universal na sua vida e na vida de muitos. Ele imaginou-se poderoso e suficiente para competir ou mesmo superar o trono de Deus. Lúcifer se fez adversário e oponente constante e implacável contra o Criador. Tornou-se, pois, por isso, um arqui-inimigo de toda a criação viva de Deus. Então ele é meu inimigo, é seu inimigo, é inimigo de todo. Quando você vê alguém fumando, bebendo, dançando, pulando, prostituindo, fazendo tudo que não presta, essa pessoa pode ser o pastor, pode ser sei lá quem for, ele está com o diabo no coração e nos coros dele. É uma coisa séria. O diabo, esse nome, é uma transcrição do vocábulo grego que nos traz diabolos, que significa caluniador, acusador. Essa característica, meu irmão, ele demonstra como uma das suas tarefas mais terríveis e malféticas, maléficas. Existe uma história onde o diabo calunia e causa uma tragédia na vida dos servos e dos filhos de Deus. Por isso nós temos que ter muito cuidado. Você que está nos ouvindo, meu prezado rádio ouvinte, como Jó, o próprio diabo apareceu diante do Senhor, acusou. Por isso, diz a palavra de Deus, o diabo como caluniador e acusador dos servos de Deus, como o pai da mentira. Ele tenta acusar os servos do Senhor como Deus não pudesse perceber se fosse assim. Mas na verdade não é. As suas mentiras. Deus percebe tudo. Mas a Bíblia declara que temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, o nosso Salvador, lá em 1 João 2:1. Ainda tem mais outro nome também, Belzebu. Lá em Mateus 10:25, está escrito, esse título foi dado uma relação com um deus pagão de Ecrón, por nome Belzebu. No texto grego, no Novo Testamento, esse nome aparece Belzebu, atribuição dada pelos judeus no tempo de Cristo, nosso Senhor, era o príncipe dos demônios. Lá em Mateus 10:25, Belzebu, ele é o príncipe do demônio. Como os judeus usavam esse nome em seu tom de escárnio, porque o mesmo referia-se a um ídolo pagão. Jesus, nosso Senhor, sem reserva nem qualquer pudor, identificou a Belzebu como Satanás, lá em Lucas 11:18. E outros textos. Queridos irmãos, amigos, Abaddon, ou aplicam esta palavra das linguagens hebraicas e gregas, respectivamente, tem o mesmo sentido na Bíblia e significa destruidor. Esse Abaddon, o inimigo de nossas almas. Portanto, destruição é uma característica destacada das obras de Satanás. Ele tenta destruir tudo o que é santo e puro, tudo o que é precioso para Deus. Ele procura, porque é inimigo de Deus. De modo específico, ele aparece no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 11, como o anjo do abismo, identificado como Abaddon. Traz o conhecimento da palavra de Deus, traz o entendimento para nós sabermos nos livrar de tal coisa, andando nos caminhos santos do Senhor. Por isso que chama a atenção a todo o povo de Deus, para que você possa, portanto, observar, a queda dele foi inevitável e consequente. No sua avidez, irrefreada, de querer ser igual a Deus, ela aguçou o interesse de grandes números de anjos que resolveu acompanhá-lo. Por este ato pecaminoso contra o seu Criador, Lúcifer foi destituído de sua função celestial e condenado à execração eterna. Quer dizer, nunca mais ele chegará a entrar no céu. Mas ele continua como o instigador do pecado no mundo, mesmo ele tendo passado por essa execração. Por isso, querido rádio ouvinte, podemos concluir, ao conhecermos a Bíblia, a origem e queda do inimigo de nossas almas, resta-nos como crentes, pessoas que pregamos a palavra, que cremos em Cristo, tratar desse assunto com mais seriedade, com mais alegria, com mais prazer, porque nos tornamos filhos de Deus.
Nos dias atuais, a igreja tem cometido 2 graves erros no que tange essa doutrina: mistificação e racionalização. Os que mistificam a crença em Satanás o tratam como se o mesmo fosse uma energia, uma mera figura espiritual, um bicho peludo. Não é assim que alguém vê? Os que racionalizam, eles não desacreditam da Bíblia, mas preferem interpretar a realidade pessoal e espiritual de Satanás como se fosse uma força negativa da mente ou coisa semelhante. Muitas pessoas, alguém está com o diabo é porque ele não está com Deus, ele está pensando nas coisas erradas e tal, e não é assim. Ele veio para matar, para roubar, para destruir. O inimigo é perigoso, e você que está nos ouvindo, preste atenção, só tem uma forma como você se livrar dele, vamos já lhe dizer. Mas na verdade, Satanás, ele não é inexistente, ele existe, é real, é pessoal, e procura influenciar o mundo contra Deus e contra todos que servem a Deus. Satanás, ele veio para isso, para destruir, fazer você ser um macumbeiro, feiticeiro, desacreditar em Deus, acreditar em fantasma, acreditar nisso, correr com medo de alguém, não dormir direito, ele mexendo lá no seu pé, no punho da rede. É uma confusão infernal, é uma coisa séria. A pessoa que não teme a Deus, a pessoa que não tem a quem pedir, a quem a recorrer, porque ele diz que é filho de Deus. Eu sou filho de Deus, mas não faz o que Deus manda. Ele só faz as coisas que o inimigo quer. Então, para se tornar uma pessoa rival do inimigo, é preciso você aceitar a Cristo, é preciso você confessar o nome do Senhor como seu Salvador, e ali permanecer com o Senhor, cotidianamente, para que você possa viver uma vida sossegada de paz. E lembremos-nos que mesmo assim, somos tentados, pois Jesus disse, vigiar e orar, para que não caia em tentação. Muitas pessoas estão só vigiando, outros só estão orando, e não é assim. Nós temos que vigiar e orar, pedir ao Senhor a proteção, vigiar que o inimigo está aí, ao derredor daqueles que clamam por Deus para destruir, para querer atacar, para destruir a família, destruir o lar, destruir os casamentos, destruir a família, a comunhão familiar. Eles veem para isso, o inimigo quer matar, roubar e destruir. Por isso, meu irmão, você que está nos ouvindo, aí um conselho de Deus: venha aos pés do Senhor Jesus. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Confesse o nome do Senhor, venha se revestir do poder de Deus, para que você possa lutar contra as forças demoníacas, porque tem demais nesse mundo. É o que nós observamos, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo. Satanás, sua origem e queda, aí está, que nós colocamos aqui para você observar. Ele era um príncipe, ele era um dos maiorais lá no céu, era protetor de Deus, andava entre as pedras preciosas, tinha todo o poder aqui na terra, abaixo de Deus. No entanto, ele disse, não, eu vou me exaltar, eu vou colocar-me diante de Deus, acima das estrelas, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, meu irmão, muitas pessoas estão nessa mesma situação. Pessoas que querem ser importantes demais, orgulhosos demais, mas pode observar, o inimigo tem atacado demais. O inimigo tem matado gente e está enganando muita gente. Tem pessoas que são ricas e a primeira coisa que fazem é se tornar homossexuais. Você já parou para meditar? Pare para meditar, você que está nos ouvindo, você na sua cidade, onde você estiver, pare para meditar. Os ricos, quando ele tem tudo na vida, caça uma coisa de um lado ou do outro, vazio do coração, não tem Deus, aí vão o quê? Fazer o quê? Vão casar macho com macho, fêmea com fêmea. Desculpa a expressão, é triste demais. Os ricos estão fazendo isso. Quer dizer, desculpa a expressão mundana, que ele chama boiola, tornando-se boiolas. Por quê? Porque não querem servir a Deus, não querem serem homens de Deus. E aí termina se entregando nas mãos de Satanás. Porque alguém pensa que servir a Satanás é só se matar, roubar, destruir. Não é só isso não. O inimigo trabalha de todas as formas, até levando o homem a se destruir. Porque uma das coisas que a palavra de Deus nos mostra no livro de Romanos é que o homem que se torna um mão mole, assim, um boiola, desculpa a expressão, ele na verdade não tem reconciliação com Deus, são irreconciliáveis. Esses homens são dignos de morte, está escrito na palavra de Deus.
E muitas pessoas não compreendem, não entendem e levam em frente esse tipo de coisa aí. Ah, eu sou filho de Deus. Na verdade, nada de Deus, nada do Criador na vida dele. Apenas Deus é tão misericordioso que continua mantendo essas pessoas vivas. Não sabendo que no futuro eles vão ser julgados e jogados nas trevas porque não quiseram se dobrar diante de Deus. Mas aqui estamos com a palavra viva. Jesus dizendo, vinde a mim, venha ao Senhor. Aceite a palavra de Deus, se livre dessas mazelas de Satanás, que ele vem matar, roubar e destruir. Quantas pessoas que se casaram hoje já não vivem mais? Por quê? Porque o inimigo está aí destruindo. Ah, pastor, então aquele que era crente, que se descasou. Não, aí já é outro caso. Não vamos misturar as coisas. Porque muitas vezes é ele, mas porque não importa se é pastor, se é membro, se é casado, ele age na hora que você der lugar. Você deu lugar, embora não dê lugar, e já entra, imagine dando lugar. O inimigo é perigoso, mas acontece, meu irmão, é que hoje nós vivemos num mundo que as pessoas, eles têm as escolhas. E ninguém é bobo, não. Ninguém vai estar casado com uma pessoa o resto da vida porque está com medo de Satanás. Negativo. A palavra de Deus diz, se dois não estiverem de acordo, comandarão junto. Então ele tem que estar de acordo, tem que se unirem no amor. O amor que prevalece. Se não está tendo, então deixa, vai viver sua vida, porque ninguém é bobo, tá bom? Essa é uma das razões para aqueles que são crentes, que são lavados no sangue de Jesus. Porém, aqueles que vivem no mundo, ele não vai deixar o seu cônjuge por escolha de melhor, não. Ele vai deixar o seu cônjuge porque é traidor, ele traz sua esposa com outro, ele vai beber cachaça, ele vai matar, ele vai roubar, ele vai destruir também, porque está fazendo obra do Satanás. É essa a situação. Por isso, meu irmão, nós da Igreja Evangélica Missão Pentecostal, aqui o pastor Bibi, que é conhecido, nós pregamos essa verdade sem medo de errar. O inimigo vem matar, roubar, destruir, mas Jesus vem para te dar vida. Aceite a Jesus, venha a palavra de Deus, ouça a palavra, viva para Deus, que Deus tem algo maravilhoso para você e para todo aquele que aceita a sua palavra. Aleluia. Querido Deus, maravilhoso Pai que está no céu, em o nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos orando para que todos aqueles que estão nos ouvindo sejam libertos, abençoados, cheios da graça do Senhor, e que o inimigo jamais possa tocar, Senhor, mas que o Teu Espírito, o Teu poder sobrenatural esteja cobrindo a cada um, para que nós possamos expulsar Satanás, repreender Satanás, desfazer as obras dele no poder do Teu nome e na palavra do Senhor, que é o Teu Evangelho vivo para os dias de hoje. Em o nome de Jesus, Pai, suplicamos e nós te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Você que está orando, diga amém, e que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe a todo o povo de Deus.